Olá, boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Nelson. Nós sempre estamos fazendo as nossas lives e amanhã eu irei submeter-me a uma cirurgia de cataratas e não sei quando poderei estar usando as redes sociais. Orem por mim para que tudo seja bem sucedido. Eu irei operar em uma cidade distante daqui, bem distante daqui. Irei longe da prefeitura e vou ficar com saudade das nossas lives, porém, fique na expectativa. E nós estamos fazendo a nossa última live hoje, ok? E vamos falar sobre ninguém jamais falou como este homem. O texto bíblico é João 7,46. Como introdução, durante o ministério terreno de Jesus, muitas pessoas ficaram maravilhadas com a sua forma de ensinar, com a sua forma de falar, com a sua forma de conduzir, com a sabedoria imensa que ele tinha. A frase "ninguém jamais falou como este homem" foi dita pelos guardas enviados pelos fariseus para prendê-lo. E ao ouvirem suas palavras, não conseguiram cumprir a ordem, pois foram impactados pela autoridade, graça e profundidade da sua mensagem. Era uma mensagem extraordinária, era uma mensagem fenomenal. Essa expressão resume o impacto único da pessoa de Jesus. Suas palavras não eram apenas palavras humanas, mas carregavam vida eterna. João 6,68, vamos ler aqui. João capítulo 6, e o versículo 68, nos declara o seguinte: replicou-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, as palavras de Cristo causavam um impacto na vida das pessoas, de maneiras que as pessoas, ouvindo as suas palavras, com muita autoridade, com muita sabedoria, elas tornavam, o resultado era as pessoas seguirem a Jesus. O contexto de João 7, 32 ao 52, João capítulo 7, não vou ler todo o capítulo, mas aí vou expor os versículos, João capítulo 7, versículo 32 ao 52, diz-nos o seguinte, João capítulo 7, versículos 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Bom, gente, esse versículo vai até o 52, não vamos tomar muito tempo lendo aqui, depois vocês podem ler em casa. Mas os fariseus e os principais sacerdotes, eles enviaram guardas para prender a Cristo. Jesus estava ensinando no templo durante a festa dos tabernáculos. Em vez de prendê-lo, os guardas ficaram perplexos, ficaram maravilhados com as palavras e retornaram de mãos vazias. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal.
E quando questionados, responderam: nunca homem algum falou como este homem. Vejamos aqui sobre homens eloquentes e sábios na época de Jesus. No mundo judeu, os escribas e os fariseus eram estudiosos da lei, considerados sábios e conhecedores das Escrituras, de uma forma extraordinária, de uma forma fenomenal, de uma forma maravilhosa. Só um momento aqui. Era uma forma gloriosa, uma forma especial. Eram estudiosos da lei, conheciam a lei, conheciam as Escrituras, possuíam grande eloquência em debates públicos. Eram homens de extrema sabedoria. Mas sua sabedoria era muitas vezes limitada à letra e não transformava corações. Vejamos Mateus capítulo 23. São Mateus capítulo 23, versículos 2 ao 4. Mateus capítulo 23, 2 ao 4. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Então aí nós vemos na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Vemos então no mundo judeu, nós tínhamos aí os escribas e fariseus assentados na cadeira de Moisés. Temos os rabinos e os mestres da lei. Nicodemos, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 1. Era um grande mestre, douto, respeitado. Temos Gamaliel, Atos capítulo 5, versículo 14. Fariseu sábio, era admirado por seu equilíbrio. Mesmo assim, suas palavras não tinham o poder espiritual que havia nas palavras de Jesus. No mundo greco-romano, nós temos os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, que já haviam marcado a história com a sua filosofia. Na época de Jesus, seus discípulos ainda influenciavam a cultura por meio das escolas filosóficas, os estoicos, os epicureus, etc. Eram homens eloquentes, eram homens cheios de sabedoria, buscavam a sabedoria, mas não encontravam a verdade plena que estava em Cristo. Porque somente em Cristo havia a verdade plena. E há. Aí nós temos então os oradores romanos. Cícero, 106 a 43 a.C., famoso antes de Cristo, ainda era considerado o maior modelo de eloquência latina. Nós temos retóricos e advogados romanos que dominavam a arte da palavra, mas suas mensagens eram voltadas para o poder político e jurídico. Vejamos aí então a comparação com Jesus. Os rabinos falavam sobre a lei. Jesus falava sobre o autor da lei, como o autor da lei. Mateus 5, 21 a 22, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Os filósofos buscavam a verdade. Jesus declarou ser a verdade. Em João 14, versículo 6,
ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os oradores buscavam convencer. Jesus transformava vidas. Os oradores persuadiam. Jesus entrava no coração das pessoas e as vidas eram transformadas. João 7,46, nunca homem algum falou como este homem. Porque Jesus se destacava acima de todos. Sua sabedoria vinha de Deus, não de escolas humanas. Ele tinha uma eloquência fenomenal. Sua eloquência era acompanhada de autoridade e poder. Lucas 4,32. Lucas 4,32 diz o seguinte: e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Suas palavras eram confirmadas por sinais e milagres. Marcos 16:20. Vamos ler aqui. Marcos capítulo 16 e o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. A palavra dele era confirmada através dos milagres. E a sua mensagem não era apenas uma teoria, mas eram palavras de vida eterna. Era uma mensagem de vida eterna, que dava a vida eterna para o coração daquele que estava perdido. Na época de Jesus, havia homens cultos, havia homens eloquentes e sábios, rabinos, judeus, filósofos gregos, oradores romanos. Todos eles deixaram marcas em sua geração, mas nenhum deles falava como Jesus, porque ele é a própria sabedoria de Deus. Os homens buscavam a sabedoria em Cristo, a sabedoria buscou os homens. E nós temos várias referências bíblicas, Mateus 7, 15 a 16, versículo 46, João 7, 15 ao 16 e o 46, Mateus capítulo 7, versículo 28 ao 29, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 25, a 25, Atos 5, 34 e João 14. O que havia de especial nas palavras de Jesus? Primeiro, autoridade. Havia autoridade divina. Diferente dos mestres da lei, Jesus não citava apenas tradições humanas. Ele falava com a autoridade do Pai. Apocalipse fala que a voz de Jesus como voz de muitas águas, né? Só que no caso ali, nesse contexto aqui, Jesus estava falando como homem, né? A autoridade das palavras de Jesus. Jesus não foi apenas um mestre como os demais da sua época. Enquanto os rabinos citavam tradições e intérpretes anteriores, Jesus falava com autoridade própria. Seus ouvintes ficavam perplexos, admirados, porque percebiam que suas palavras vinham diretamente do trono de Deus. Porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículo 29. A natureza da autoridade de Jesus era uma autoridade realmente divina, uma autoridade que vinha de Deus. Jesus não falava apenas como profeta, mas ele falava como filho de Deus. João 12, 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me prescreveu o que dizer, o que eu devo anunciar, o que eu devo falar. Suas palavras tinham origem justamente na base do trono de Deus. Autoridade sobre a verdade. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não apenas falava da verdade, ele era a própria verdade encarnada. Autoridade sobre o pecado. Mateus 2, 5, filhos, teus pecados estão perdoados. As palavras de Jesus
não eram apenas instrutivas, mas eram palavras que perdoavam, palavras que purificavam, palavras que curavam, palavras que libertavam, palavras que davam alegria, que davam poder, que davam satisfação de estar ouvindo. A autoridade sobre a natureza e o mundo espiritual, Marcos 4:39. Acalma-te, emudece, e o vento cessou. As palavras de Jesus acalmaram tempestades, acalmaram ventos, tormentas, as ondas se aquietaram. Lucas 4:36, com autoridade e poder, ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Ele tinha autoridade sobre os demônios, sobre toda casta de demônio. Autoridade sobre a vida eterna. João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Eram palavras que traziam alegria, traziam consolo, traziam calma ao coração. João 11,43, Lázaro vem para fora. A sua palavra venceu até a morte. Então ninguém jamais falou como Jesus. O impacto da autoridade de Jesus, os inimigos reconheciam. Guardas enviados a prendê-lo confessaram: nunca homem algum falou como este homem. João 7,46. Os discípulos se renderam. Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tens a palavra de vida eterna. João 6,68. E as multidões ficaram perplexas, ficavam maravilhadas. De onde vem esta sabedoria? Mateus 13,54. E o que é que nós vemos isso para a época de hoje? Crer em sua palavra. Devemos confiar em cada promessa que Jesus declarou, em cada promessa que Jesus falou para nós. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Crer, obedecer a sua palavra, quem constrói sobre as suas palavras, edifica sobre a rocha. Há uma edificação sobre a rocha. Vêm as tormentas, vêm as tempestades, as dificuldades, a enfermidade, a opressão, a depressão, mas você permanece firme, porque você está alicerçado na palavra de Jesus. Proclamar sua palavra, a igreja deve anunciar o evangelho com a mesma autoridade dada por ele. E o Senhor Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões e sobre toda a força do mal, e nada vos causará dano. Portanto, eu preciso viver pela palavra. Só quem permanece nela experimenta uma verdadeira liberdade espiritual. E a palavra nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, eu devo pregar a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e acreditar na palavra de Jesus. A autoridade das palavras de Jesus é única, é incomparável e eterna. Enquanto as palavras humanas passam, as palavras de Cristo permanecem para sempre. Você tem uma promessa de Jesus, confia, o que ele falou vai se cumprir. Espera pelo momento de Deus que tudo vai acontecer. Mateus 24:35. Sua voz ecoa hoje, chamando, curando, libertando, admoestando, salvando. Quando Jesus fala, a terra e os céus obedecem. O homem que ouve e se submete encontra vida abundante, encontra satisfação, encontra alegria, encontra vida eterna. Palavras de vida eterna, Pedro declarou: para onde nós iremos? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Os seus ensinos não apenas instruíam as pessoas, mas eram ensinos que modelavam as pessoas, que transformavam as pessoas. E a sua sabedoria é incomparável. Até os adversários reconheciam: de onde vem tanta sabedoria? De onde vem esta sabedoria? Mateus 13:54. Sua palavra revela mistérios do reino e a vontade de Deus. As palavras de Jesus causam algo maravilhoso em nós. E a sabedoria de Jesus, a Bíblia apresenta Jesus não apenas como mestre e profeta, mas como
a própria sabedoria de Deus encarnada. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Cristo, o poder de Deus, sabedoria de Deus. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer ser sábio? Aceite a Jesus como seu Salvador. Caminhe com Ele, viva com Ele. Busque a presença dEle. Essa sabedoria surpreendia as multidões, confundia os religiosos da época e edificava aqueles que criam no seu nome. Quais são as características da sabedoria de Jesus? Sabedoria divina e não humana. Mateus 13, 54. De onde vem esta sabedoria? Sua sabedoria não era resultado de estudos rabínicos, mas de sua perfeita comunhão com Deus, de sua vida de oração com Deus, de sua intimidade com o Senhor. Sabedoria que ensina com simplicidade. Jesus usava parábolas, exemplos do cotidiano e uma linguagem acessível para todas as pessoas. Ele usava exemplos da região, exemplos dos costumes da época. Ele traduzia verdades eternas em histórias simples através das suas parábolas. Sabedoria que cala os inimigos. Mateus 22, 15 a 22, quando perguntaram sobre pagar tributos a César, sua resposta surpreendeu. Dai, pois, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nenhum opositor conseguia contradizê-lo. Louvado seja Deus. Sabedoria que discerne corações. João 4, 16 ao 18. Como a mulher samaritana, Jesus revelou a sua vida escondida. Jesus fala para aquela mulher no poço de Jacó. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não teu marido, pois bem, já tiveste 5, o que agora tens não é teu. E ali Jesus trava um diálogo de evangelismo pessoal com aquela mulher samaritana. Mateus 9, 4, ele sabia o que os fariseus pensavam em seus corações. Sabedoria eterna e redentora. Jesus não apenas falava de coisas terrenas, mas ele falava daquilo que era referente ao reino de Deus, daquilo que é eterno. Sua sabedoria aponta para a salvação, não apenas para as regras de vida. No Sermão do Monte, Jesus apresentou ali regras, apresentou situações que as pessoas deveriam cumprir. Mas naquele Sermão do Monte, Jesus estava mostrando realmente que a vida no reino de Deus é uma vida de salvação, é uma vida de perdão, é uma vida de oração, é uma vida de justiça, é uma vida de renúncia, é uma vida de humilhação. A sua sabedoria, portanto, aponta para a salvação. A reação das pessoas diante da sabedoria de Jesus. Ficavam admirados, todos ficavam admirados das palavras de graça que saíram de sua boca, Lucas 4 e 22. Ficavam confusos. Como sabe tantas letras, não tendo estudado? João 7 e 15. Eles ficavam impactados, queridos. Ninguém jamais falou como este homem. Quais são as aplicações práticas que nós temos? Buscar a sabedoria em Cristo. A verdadeira sabedoria não vem apenas de livros, mas da nossa intimidade com Ele. Quando eu estudo a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu vivo uma vida de oração, eu vou ser uma pessoa sábia. Viver com discernimento, assim como Jesus discernia situações, precisamos da sabedoria dele para decisões no dia a dia. São tantos problemas que se levantam, são tantas situações e nós precisamos dessa sabedoria. Confiar na sabedoria eterna. Os conselhos de Cristo nunca falham, porque são eternos. A sabedoria de Jesus é incomparável. Ele não é apenas um mestre sábio, como os filósofos da antiguidade, mas ele é a própria sabedoria, a própria inteligência, o próprio poder, a própria palavra. A sabedoria de Deus revelada ao mundo. Sua palavra continua a iluminar, continua a instruir, continua a transformar. O cristão que deseja viver bem precisa andar na sabedoria de Cristo, porque nela estão escondidos os segredos da vida eterna.
Quem segue a sabedoria de Jesus não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Queridos, é maravilhoso nós entendermos todas essas coisas. Palavra que consola e cura, suas palavras trazem esperança aos aflitos. Pessoas desesperadas, pessoas oprimidas, pessoas possessas, pessoas nervosas, pessoas com ansiedade, Jesus estava ali curando e libertando as pessoas. Libertava os cativos e curava os de coração quebrantado. E ele veio para libertar os cativos. Palavra que consola e cura, palavra que profética e eterna. E ele dizia, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. A voz de Jesus ainda fala hoje através da Bíblia, através do Espírito Santo, através da nossa consciência, através de uma voz interior. Muitos falam com sabedoria humana, mas só Cristo fala com o poder de realmente transformar corações e de mudar situações. Devemos não apenas ouvir, mas obedecer a sua palavra. Quem realmente escuta Jesus não consegue permanecer indiferente. Pelo contrário, abre o coração. Ele está batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Queridos, estamos concluindo. A declaração dos guardas ecoou até hoje. Ninguém jamais falou como este homem. Sua palavra não é apenas discurso humano, mas o poder de Deus para a salvação. Ele continua falando aos nossos corações. Escute a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Assim, nossa resposta deve ser como a de Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Que caminho nós deveremos seguir? Portanto, meu querido, que nesta tarde você possa abrir o teu coração, deixar Cristo entrar, porque as palavras de Jesus são espírito e vida. E referências aqui consultadas, a Bíblia Sagrada, João 7, 15 ao 16 ao 46, ninguém jamais falou como este homem. Mateus 7, 28 a 29, Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Atos 5, 34, faz referência a Gamaliel, mestre respeitado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao 25, Cristo é a sabedoria de Deus, em contraste com a filosofia grega. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E nós louvamos ao Senhor, nós louvamos a Deus por este momento, por essa hora, porque o Senhor é bom o tempo todo. Deus, Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele nos mostra o seu poder, nos mostra a sua palavra de uma forma toda especial, ok? Portanto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Um grande beijo, um grande abraço e Deus abençoe a todos.